Muito obrigado pelos comentários que fazem aqui no nosso programa Reflexão do Evangelho. Obrigado pelas orações por mim. Obrigado pelas intercessões em favor do nosso país e da justiça de que nosso povo precisa. Neste segundo domingo do Advento, momento de reflexão, de introspecção, de meditação e, sobretudo, de conversão, o Evangelho para esse domingo, dia 4 de dezembro de 2022, o segundo domingo do Advento, é o de São Mateus, no capítulo 3, principiando pelo versículo 1 e concluindo no versículo 12. Peço, como sempre, que deem pause aqui para que vocês leiam o Evangelho, porque é denso, é rico, tem mais de 2000 anos, mas é atualíssimo e vale a pena ser lido para o nosso enriquecimento espiritual, a nossa consciência e o fortalecimento da nossa fé. Neste Evangelho se diz que João o Batista, João o Batizador, João o que batizava, o essênio João da corrente judaica, da corrente farisaica essênios, apareceu nas margens do Rio Jordão para pregar. E a pregação de João tinha uma agenda, tinha uma proposta, tinha um apelo extremamente forte. O que pregava João? Pregava que o reino de Deus está próximo. Convertei-vos. Esta é a essência da pregação de João o Batista. Metanoien. Convertei-vos. Isso quer dizer que a pregação de João se dirigia às massas, ao povo dos arredores de Jerusalém, que pelo menos iam de Jerusalém e outras regiões para escutá-lo, que mudassem, que transformassem os seus pensamentos, as suas ideias a respeito de si mesmos, de Deus, do próximo e das suas relações com a humanidade. Nesta proposta de João, de uma pregação extremamente forte, marcante, simbólica, rica, vê-se que o núcleo da pregação dele é a proximidade do reino. Mais abaixo, nesse capítulo 3, ver-se-á que esta proximidade significa que Jesus, aquele de quem, segundo suas próprias palavras, o Batista não se julgava sequer de carregar as suas sandálias, como o escravo fazia com o seu senhor, com o seu proprietário. Mas que a missão dele, que era de preparar os caminhos para o Messias, preparar os caminhos do Senhor, ele a assumia total e radicalmente. E aí estava João pregando arrependimento, pregando mudança de ideias, mudança de conceitos, mudança de comportamentos, fazendo exatamente esta relação entre o subjetivo das consciências humanas com o objetivo, com a objetividade, com a relação externa do ser humano a partir de si mesmo com os outros.
Para que isso ocorresse, era preciso de duas grandes forças mobilizadoras do ministério de João o Batista. Ele que seguia, de acordo com este relato de São Mateus, Lucas também concorda com este protótipo que seguia João, era um profeta da antiguidade, provavelmente o próprio Isaías, que se dirigiu ao povo no exílio, ao povo sequestrado, capturado na Babilônia, sem conseguir voltar para sua própria terra, se sentindo estranha numa terra estranha, se sentindo estranho, rejeitado, humilhado por poderes que não os favoreciam, e sem condições de voltar para sua terra. O profeta, então, aqui copiado por João o Batista, anunciava que preparassem os caminhos, endireitassem as veredas, isto é, que as pessoas se preparassem internamente, se qualificassem, mudassem as suas ideias, mudassem os seus pensamentos, mudassem os seus comportamentos, recuperassem a aliança rompida e traída. Por isso o sequestro, por isso o exílio, por isso esta situação de captura, vivendo valores estranhos no meio de um povo estranho. Agora Batista prega para os habitantes da Judéia, que se sentiam sequestrados na sua própria terra, exilados na sua própria terra, humilhados no seu próprio país, agora por um povo estrangeiro, por um povo de cavalos domados e treinados para a guerra e para a humilhação. Um povo invadido por exércitos dispostos a matar, como conta-nos São Lucas, que Herodes, de posse desse exército, desta força invasora, desse poder militar sanguinário, matava até mesmo as crianças. Então, diante desse poderio todo, um povo sem liberdade, um povo achatado, um povo humilhado na sua própria terra, é preciso, e esse povo carece de libertação. Mas para se libertar é preciso endireitar os seus caminhos. É preciso aplainar as montanhas, outeiros, curvas e desvios que estão dentro das próprias pessoas. Há uma compreensão aqui de que o ser humano é capaz de se entortar por dentro, na sua moralidade, na sua ética, na sua visão de vida. E o seu comportamento, o ser humano pode se entortar por dentro e entortar tudo por fora. Então era preciso se planificar. Era preciso para isso se arrepender. Então João dizia no fundo duas coisas: que o reino estava próximo, isto é, estava junto, chegaria com aquele de quem ele não era digno de carregar as suas próprias sandálias. O reino chegava, estava próximo. Então, com isso, João nos ensina aqui duas coisas. Para que as pessoas se convertam, pratiquem o metanoem, a mudança de mentalidade, é preciso um projeto, é preciso uma proposta clara, que funcione, que tenha programa, que tenha agenda, que tenha passos a serem dados. E este projeto era
o reino que estava próximo. Ninguém pode pedir às pessoas que mudem sobre nada, sobre si mesmas, sobre seus pensamentos que são muito queridos, sobre seu comportamento que é muito cultivado, que vira vício, que vira condicionamento. Levantar-se do mesmo jeito, deitar-se do mesmo jeito, falar do mesmo jeito com as pessoas. Tudo vira condicionamento. Para que haja mudança é preciso uma força muito maior que seja perceptível. E esta força se chamava reino. O reino está próximo. É preciso que ele encontre preparo, qualificação, transformação, mudanças nas pessoas, que agora não se encontram distantes no outro reino, mas na sua própria terra, exiladas, esmagadas, pisadas. E outra coisa que João ensina é que é preciso pessoas que realizem este anúncio, esta pregação, este ensino, esta catequese, esta educação capaz de mudar as pessoas. E aqui quem aparece para isso é João, o Batista, com tanta simplicidade, comendo gafanhoto e mel, se apresentando às pessoas com uma linguagem acessível, se movendo por entre as pessoas como alguém das pessoas. Então, duas coisas são importantes para as grandes mudanças. Uma, que haja um paradigma, que haja uma proposta. Ninguém muda sem uma proposta absolutamente capaz de causar impacto para a transformação. E segundo, é preciso quem realize o anúncio, a prática deste reino. É preciso que pessoas realizem isso, como Batista o fez, como o profeta do Antigo Testamento que constrói as pontes para o Novo Testamento. O profeta da Antiga Aliança que a vê caducar e agora adentra na Nova Aliança, trazendo para apresentar o Messias, aquele que vem mudar o mundo. E em Lucas, João apresenta diante de um povo que se perturba com o novo, um povo que se inquieta com o reino anunciado, que pergunta o que devemos fazer. João então responde, de acordo com o relato de Lucas, capítulo 3, entre os versículos 10 e 14, principalmente, quando o povo pergunta, quando a multidão pergunta, que devemos fazer? Ele responde, quem tem duas túnicas, dê uma, e quem não tem o que comer, receba o que comer de quem tem. E continua João o Batista, também os publicanos vieram, aqueles que trabalhavam para o governo estrangeiro, para o governo invasor, para o império ocupante militar desta região. Aqueles que eram eram membros do povo, que estavam aí no meio do povo, escutando Batista, também perguntavam, mestre, que devemos fazer? E ele lhes respondeu, não exijais mais do que vos foi ordenado. Porque era a prática dos publicanos, pelo menos dos seus chefes, como Zaqueu, por exemplo, de acumular comissões e propinas e mais ganhos em cima daquilo que eles cobravam como impostos para o invasor.
João o Batista os ensina a não fazerem mais isso. Quer dizer, se arrepender e realizar na prática o fruto do arrependimento. E também os soldados lhe perguntavam: o que fazer? João respondia: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldados também eram considerados pessoas que podiam mudar seus pensamentos, mas que tinham que combinar a mudança de pensamento com a prática. Em outras palavras, João o Batista disse que é chegado o momento do machado colocado na raiz das árvores. Aquelas, comparando as árvores, as pessoas com as árvores, as pessoas que se arrependiam, as pessoas que mudavam de mentalidade, que mudavam os pensamentos, com as árvores frutíferas, que uma vez frutíferas deveriam produzir frutos, uma vez não mais frutíferas, deveriam ser cortadas e queimadas. João usando um símbolo do Velho Testamento, que é um machado feito de ferro. O ferro que simbolizava a justiça no Velho Testamento, quer dizer exatamente isso, que o reino traz a justiça. Este reino que está próximo, este reino que chega em Jesus, é a realização da justiça. E ele cortará fundo nas árvores que não produzirem frutos, isto é, nas pessoas que se arrependerem, que não produzirem frutos, aquelas que terão arrependimento apenas como formalidade, como afirmação, como credo e até como exibicionismo. Tanto é que ele chegou a dizer que para os fariseus, que ele viu no meio da multidão, também buscando arrependimento, que eles se arrependessem também, os fariseus e os saduceus, se arrependessem e deixassem de ser como cobras e víboras venenosas, sempre prontas a envenenar o ambiente, exigindo das pessoas pesadas obrigações no cumprimento da lei, mas sem moverem nada em favor do próximo, em favor das pessoas que mais precisavam de uma religiosidade prática. Dessa mesma forma, então, João exige que o arrependimento, que a mudança de mente, que a mudança de mentalidade tenha correspondência na mudança de comportamento, no engajamento, numa construção ética de uma nova vida, de uma nova proposta religiosa, por que não dizer econômica, política e social para as pessoas que esperavam o Messias. Esta mensagem é extremamente atual, pois o arrependimento é uma extraordinária e maravilhosa proposta. As pessoas muitas vezes afundam na sociedade por serem enganadas. As pessoas pensam os pensamentos dos enganadores. As pessoas praticam os frutos azedos das árvores que devem ser cortadas e queimadas pelos frutos maus que produzem. As pessoas muitas vezes seguem uma religião fervorosa, uma religião com seleção de textos na Bíblia, uma religião que seleciona os textos que mais interessam, que mais confortam, mas que cortam fora aqueles que comprometem com a sociedade, com a transformação, com a revolução, com a mudança
nas relações econômicas e sociais. Estas pessoas precisam mudar. Assim como no encontro com João, fariseus e saduceus receberam a exortação profunda e forte de que não deveriam se comportar mais como víboras e cobras venenosas. Hoje, a grande crise entre cristãos e cristãs, entre as igrejas, é daquelas que abandonaram o Jesus de Nazaré, ou nunca foram convertidas ao Jesus de Nazaré, e agora, nesses tempos de crise, abraçaram o Messias da morte, abraçaram o genocídio, abraçaram o mal, abraçaram a injustiça, abraçaram a violência e, pior, em muitos casos fizeram arminhas achando isso normal. Isto, por João o Batista, seria chamado de ninho de cobras e de víboras venenosas, que precisam ser afastadas ou pela conversão ou pelo juízo, com o machado cortando na raiz. Então, esta mensagem tem a ver conosco hoje. Neste segundo domingo do Advento, somos concitados, conclamados, chamados a refletir profundamente no convertei-vos, porque o reino está próximo. Isto é, o reino está tão próximo, muito mais próximo do que a nossa própria respiração, do que o próprio oxigênio que faltou para muita gente que morreu sob o genocídio na Covid-19. É preciso, então, que nós reflitamos, combinemos conversão, combinemos espiritualidade com os frutos, com as ações práticas, com o engajamento na mudança da sociedade. Penso que a mensagem de João o Batista precisa ser retomada para que nós nos libertemos do exílio que vivemos hoje em nosso país. E muita gente vivendo exílio, assustada, intimidada, ameaçada dentro de suas próprias igrejas, tanto nas ditas evangélicas como nas ditas católicas, por pastores, pastoras, bispos, bispas, padres, bispos e até cardeais, que perseguem, que ameaçam, que intimidam as pessoas, mantendo-as sequestradas. Estes fariseus, estas cobras e estas víboras, ou se convertem ou devem ser cortadas nas raízes por não somente não produzirem frutos, mas por tentarem impedir os que se convertem de produzir frutos de arrependimento, frutos que nutram as pessoas, como aconselhou João o Batista no testemunho aqui de Lucas também, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, que nós fizemos menção aqui. Que Deus, meu irmão e minha irmã, na sua imensa misericórdia, mexa e remexa no teu ser e te emocione para a conversão, para o arrependimento. Que Deus, que chamou Batista para as barrancas do Rio Jordão, seja aquele que chame alguém para perto de ti, para te chamar de volta para o seu reino, para o reino que está próximo, para o reino que está junto, para o reino que traz arrependimento, mas que traz também a justiça, para que produzas muitos frutos, a fim de que
a alegria tome conta de ti e te faça feliz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.